Falam ainda sobre ex-atacante do São Paulo, especulado em Corinthians, Bahia, Cruzeiro e também no Galo. Para completar, o Dudu fica ou sai do Atlético? E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Essa turma que não para de discutir um minuto. E o Rubens Menin comentou sobre o acesso do Atlético Sub-20. O Galo voltou, né? O Galinho voltou para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. E tá aí, ó. Rubens Menin, o dever foi cumprido e voltamos à elite do Brasileirão Sub-20. A queda em 2025 nos permitiu enxergar uma necessidade de recalcular a rota. Fizemos isso prontamente. Acreditamos muito no potencial de cada jovem atleta e sabemos que serão essenciais para os próximos anos do Atlético. Recentemente investimos 10 milhões em obras no novo prédio das categorias de base da cidade do Galo. Proporcionar melhores condições de trabalho e infraestrutura é também uma das prioridades. Parabéns aos garotos, estamos onde devemos estar, pela nossa grandeza e pelo que estamos plantando para o futuro. Breno Galante, eu queria te ouvir. Pois é, aí assim, vamos lá, 2 pontos aí. Torcedor que lê isso e que não acompanhou a campanha do Atlético vai achar que o Atlético fez uma baita campanha e que realmente, né, voltou de uma maneira merecidíssima. Vamos só lembrar que foi num tamanho desespero, sofrimento tremendo e que em alguns momentos a gente até pensou que isso não ia acontecer. Pode até lembrar para quem não sabe como foi. O Atlético perdeu para o Ceará no último jogo, aí ficou dependendo de um resultado, aliás, de vários resultados, e o único que não podia acontecer foi o empate do Goiás com o CRB, aí foi para os pênaltis, aí teve que torcer para o Goiás vencer o CRB nos pênaltis. Quer dizer, gente, a campanha não foi muito boa. Se o CRB vence nos pênaltis, o Atlético estava fora. E o Atlético subiu porque ficou em 3º lugar do campeonato da Série B. Então, assim, isso tem que ser destacado. Claro que é excepcional, era fundamental o Atlético voltar. Era. Mas a campanha que o Atlético fez não foi uma campanha que se esperava de um time com a estrutura que o Atlético tem. Isso também tem que ser dito. Por quê? Porque essa geração do Sub-20 realmente não é uma boa geração. Agora, quando ele fala aí que teve recalculou a rota, isso aconteceu lá atrás, porque em março do ano passado foram buscar o Luiz Carlos. O Luiz Carlos chegou, veio do Flamengo, hoje que ele comanda a categoria de base do Atlético, ele fez muitas mudanças, as mudanças aconteceram. O torcedor também tem que entender que na base, quando você faz uma mudança, não é do dia para a noite que ela acontece, né? Isso demora. Ele já chegou, a gente viu o Sub-17 ser campeão brasileiro Sub-17, mineiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17 e o time Sub-20 subiu. Então, sem contar que mais de 50, né, entre funcionários e jogadores saíram da base. Essa reformulação realmente aconteceu, mas eu ainda acho que está distante de você chegar e falar assim, olha, dever cumprido, tá tudo certo e nós estamos com a rota já alinhada e agora voltamos para o Sub-20 e tá tudo bom, tá tudo... Não, a gente ainda tem muito trabalho para a gente ver, porque se você olhar, o Sub-17 do Atlético deixa para o torcedor do Atlético uma grande esperança, mas o Sub-20... É uma safra ainda assim. Tem um ou outro, tem o Matheus Romero lá, o volante, que é um bom jogador, que eu acho que até pode acabar de ser utilizado aí, né, pelo Barba. Pode ser que venha a ser utilizado, testado aí para treinar com os profissionais, mas ainda tem o Pedro Cobra também, goleiro, tem alguns jogadores, mas ainda Breno, acho que eu acho que um ponto para se elogiar também, e é uma informação que está aqui, a gente já vem acompanhando, esse investimento altíssimo, né, necessário, de 10 milhões de reais em obras lá no novo prédio da categoria de base. Isso é melhoria, sempre é positivo vindo para a base. Já precisava há muito tempo, inclusive, né, a academia há um tempo lá, precisava de ter reformulação. Modernizou, né, Breno? Tá modernizando, Hoje eu acho que o jogador que vem jogar no Atlético, tanto do profissional quanto da base, não pode reclamar de estrutura. Isso não pode. Eu acho que a questão do Atlético vai muito mais de processos. São os processos que acontecem na categoria de base, desde a formação do jogador, desde das peneiras, dos olheiros, da questão da transição, principalmente, que eu acho que é um ponto. Porque o cara, quando chega ali no Sub-20, Pedro, parece que ele trava ali, né? E parece que emperra, né? Emperra e você não vê. Não vai para lugar nenhum. Cara, né? por mais que alguns torcedores não entendam isso, para mim, categoria de base ela é muito mais você, né, mostrar jogadores, você formar jogadores, do que propriamente você ganhar títulos. Mas é importante você ter um time pronto, feito da base, do que ganhar um título. Porque você tem que buscar na base a solução dos seus problemas, até para você ter financeiramente, você sair de onde o atleta está. Mas aí, cara, olha a dificuldade que é. Hoje a gente está falando aqui de um veneno que está hipervalorizado, né?
mas ainda precisa de ter um trabalho maior com ele. O Riquelme, são jogadores que ainda detêm tempo, precisam de tempo. E aí você vê no profissional, que é outra coisa que tem que ter um alinhamento. Cauã Soares, é utilizado? Muito pouco. Muito pouco. O nosso Pacini é muito pouco também, mas quando foi utilizado, salvou a gente na Copa do Brasil. Então, assim, acho que ainda há pouca utilização. Por mais que o Atlético fale, olha, os garotos... Vitão, treina, mas não joga. Né? E nós estamos falando aqui do Atlético que está em busca de um lateral, de um zagueiro. Não poderia ser o Vitão, isso? Se tivesse mais chance? E o fato do menino só treinar e não jogar, no caso do Vitão, prejudica o desenvolvimento dele. Porque ele não está tendo competição, não está jogando uma partida valendo, não está tendo as circunstâncias de jogo, por mais que o treino tenha circunstâncias, ele esteja trabalhando com os profissionais, ele não está tendo a circunstância de jogo para evoluir. A pressão psicológica que de fato tem num jogo, que não tem muitas vezes no treinamento. Mas o atleta tem boas mãos, eu acho. Essa questão do Luiz Carlos, é um grande profissional, tem demonstrado isso. Agora, é questão de tempo. Né? Tempo. O principal, Elton e amigos, era voltar para a Série A pelo seguinte... Até para o jogador vir jogar no Atlético e tudo mais, você ter uma vitrine na Série A é bem diferente de você jogar, até no Sub-20 isso, cara. Você jogar na Série B, né, e tal, isso até para os empresários, para tudo mais. Então, assim, voltou para onde não deveria ter saído. Mas, gente, não está excepcional não, tem muito trabalho ainda por vir. Os investimentos precisam continuar sendo feitos dentro do Atlético na base. Que o exemplo que a gente está vendo no Sub-17, ele transcorra também da mesma forma, com qualidade, em outras partes dentro do Atlético. Porque a cobrança também ao Sub-17 está se tornando bem maior. Porque a gente começa a olhar sempre para os jovens do Sub-17 ou dessa geração do Sub-17 como a solução para o Atlético. Então, que o Atlético realmente faça valer esse do local onde não deveria ter saído, para não voltar mesmo, para não passar o vexame que passou na temporada passada, quando caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Preciso falar que Dudu não deve sair do Atlético Mineiro, apesar da vontade do clube mineiro. O Galo segue insistindo em negociar o atacante de 34 anos de idade, que tem contrato até dezembro de 2027. O problema é que o Dudu não tem nenhuma intenção de sair. Cheguei a conversar com uma pessoa do staff do atleta antes de gravar esse vídeo e perguntei, e aí, alguma atualização? Como é que andam as coisas do Dudu? Abre aspas para essa minha fonte, zero novidade. Até existiram uma ou outra sondagem, mas nada muito importante. Ele tem contrato e acreditamos que fique mesmo. O Dudu ganha na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E é exatamente para não estourar o limite de partidas que o Atlético nem o colocou em campo nas últimas 5 partidas do Brasileirão. Era uma estratégia para forçar o Dudu a ir embora. Só que sem vontade de sair e com propostas só razoáveis, não vou nem dizer propostas, sondagens só razoáveis, a tendência é que o Dudu permaneça na cidade do Galo, pelo menos até o fim da temporada. A pergunta que eu deixo para você, o Dudu caberia no seu time do coração? Seria útil? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção
em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né? No mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação. Novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu. Ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo. Ei, Nath, bom dia pra você, pra quem tá ligado no programa Tiro de Meta. Na manhã deste sabadão, final de semana começando, bora falar de informações do Atlético, que nesta manhã encerra a semana, a segunda semana de treinamentos depois do retorno das férias. É isso mesmo, os jogadores trabalharam alguns dias em 2 períodos e hoje, por exemplo, apenas na parte da manhã. Neste domingo, folga, os jogadores vão poder acompanhar o jogo da seleção brasileira com os familiares, então vão ter o descanso. Bom, eu falei na nossa manchete que o Galo, nos próximos dias, deve oficializar a saída de um zagueiro. E eu explico, calma, torcedor, não é novidade, mas tem muita gente se perguntando assim, e o Júnior Alonso, o Atlético até agora não oficializou a saída, ele que disse que não permanece no clube, está disputando a Copa do Mundo, o Júnior Alonso, e ele, nos próximos dias, então, oficializando, ele e o clube, a saída, o Alonso, que deve atuar no Atlanta dos Estados Unidos, vai disputar a MLS. Então tá de saída o zagueiro, o gringo, com mais partidas com a camisa do Atlético, 242. Então o adeus do Alonso é só uma questão de tempo. O Atlético, que para a posição, contratou o Léo Duarte, jogador de 29 anos, que inclusive já foi apresentado. Eu falei também de mercado frio, né? E eu venho escutando muito isso de pessoas ligadas à diretoria. O Atlético, assim como outros clubes brasileiros, eles não têm contratado muito nesta janela que se encerra no dia 11 de setembro. Ela abre no dia 21 e se encerra em 11 de setembro. Então o Galo está atento ao mercado, está fazendo as suas consultas e espera contratar 2 ou 3 jogadores. Como eu disse então, amanhã folga na cidade do Galo e os jogadores se reapresentando apenas na segunda-feira. Tomara, viu, Nath, que com classificação da seleção brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo. Bom, com as informações do Galo, aqui no programa Tiro de Meta, repórter Henrique André. Bom dia!